Se você tem alguma dúvida sobre o Whey Protein, fica aqui comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse suplemento. Vem comigo! Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você. Vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e preparador físico, especialista nas áreas de fisiologia do exercício, nutrição esportiva e emagrecimento. Há mais de 15 anos, eu ajudo pessoas a conseguirem emagrecer de maneira saudável, a ganhar massa muscular, a melhorar o desempenho físico e, principalmente, a cuidar melhor da saúde, através da prática de algumas estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa, inclusive por você. E como eu te falei no início do vídeo, hoje eu vou te passar todas as informações que você precisa saber sobre o Whey Protein. Então, se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa o teu like para que eu possa saber que esse tipo de conteúdo é um conteúdo interessante para você e também para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que também têm dúvidas sobre o Whey Protein e podem se beneficiar muito com essas informações. Assim eu te ajudo, você me ajuda e juntos nós ajudamos outras pessoas. Combinado? Se você ainda não for um inscrito ou então uma inscrita aqui do canal, clica nesse botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo e também no sininho que tem do lado para você ativar as notificações e receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo com várias informações importantes que podem te ajudar a acelerar os teus resultados e principalmente melhorar os cuidados com a tua saúde. Deixou teu like? Se inscreveu no canal? Mesmo? Clica aqui embaixo que eu te espero, vai lá. Feito? Então vamos lá. Bom, para a gente começar a falar sobre o Whey Protein, a primeira coisa que eu preciso fazer é te explicar o que é esse suplemento. O Whey Protein é um suplemento alimentar proteico que é feito a partir da proteína do soro do leite de vaca. O leite de vaca é um alimento que tem vários nutrientes diferentes na composição. Tem carboidrato, que está na forma de lactose, tem gordura na forma de gordura saturada e também tem proteínas. Existem dois tipos de proteínas diferentes na composição nutricional do leite de vaca: a caseína e o Whey Protein, que também é chamado de proteína do soro do leite, exatamente porque, como o próprio nome já sugere, é a proteína que fica no soro do leite, que é aquela partezinha mais transparente. Muito provavelmente, você já comeu algum queijo mais branco, como por exemplo o queijo Minas ou então a ricota, e aí você abriu o pacotinho desses queijos e viu que saiu uma água branca do pacote. Essa água branca, na verdade, é o soro do leite. E o Whey Protein é a proteína desse soro do leite. A maior parte do total de proteínas do leite, mais ou menos uns 90%, é caseína, que é um tipo de proteína que tem uma digestibilidade mais difícil e tem características mais alergênicas para o nosso organismo. Inclusive, muitas pessoas não são intolerantes à lactose, mas têm alergia à proteína do leite. Essa alergia normalmente é desencadeada pela caseína e não pelo Whey Protein. Os outros 10% restantes da fração proteica do leite é o Whey Protein, que ao contrário da caseína, é uma proteína que tem uma excelente digestibilidade e uma ótima tolerância do nosso organismo. Então, basicamente, o Whey Protein, ou a proteína do soro do leite, nada mais é do que um tipo de proteína que está presente na composição nutricional do leite de vaca, mais especificamente no soro desse leite. Exatamente por isso que o Whey Protein também é chamado de proteína do soro do leite. Então, a partir de hoje, quando você lê algum rótulo de algum produto, como por exemplo uma fórmula infantil, e você lê que está escrito proteína do soro do leite, você já sabe que isso é Whey Protein. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida que você tiver, pausa esse vídeo e escreve ela para mim aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. Combinado? Seguindo, agora que você já sabe que o Whey Protein é um tipo de proteína que está presente na composição nutricional do leite, pode ser que você esteja pensando: bom, se o Whey Protein é um tipo de proteína, então isso significa que se eu tomar Whey, ou então se eu comer um peito de frango, ou um ovo, ou um pedaço de carne, dá no mesmo. E a resposta é sim e não, mas calma que eu vou te explicar melhor quais são essas diferenças para que você possa entender em quais situações vai ser melhor você comer um ovo, ou um peito de frango, ou um pedaço de carne, em quais situações vai ser mais interessante você tomar um shake com Whey Protein. Assim como acontece com os carboidratos e também com as gorduras, existem vários tipos diferentes de proteínas na composição dos alimentos. E dentro de cada um desses grupos de nutrientes, existem alguns tipos que são melhores do que outros
com relação à qualidade da composição nutricional. Isso vale tanto para o grupo dos carboidratos, como para o grupo das gorduras e também para o grupo das proteínas. Inclusive, aqui no canal tem vídeo onde eu explico quais são os melhores alimentos fontes de carboidrato, quais são os melhores alimentos fontes de gorduras e também quais são os melhores alimentos fontes de proteínas. Se você quiser conferir esses vídeos, é só clicar no card que está aqui em cima para você assistir depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui sobre o Whey Protein. Pode ser? Bom, como a gente está falando sobre o Whey Protein, que é um tipo de proteína, nesse vídeo aqui eu vou te explicar mais especificamente quais são os 2 principais pontos que você precisa considerar para avaliar a qualidade das proteínas. O primeiro ponto que você precisa avaliar é a digestibilidade dessa proteína, ou seja, como que o teu estômago e principalmente o teu intestino vai lidar com a digestão e com a absorção dela depois que você consome. Porque existem alguns tipos de proteínas que são melhores digeridos e outros que têm uma digestibilidade bem mais difícil pelo nosso organismo. É muito importante que você avalie isso, porque as proteínas que têm uma digestibilidade mais difícil acabam te deixando com uma sensação de estufamento muito grande. E isso pode prejudicar até mesmo a tua produtividade durante o dia. Sabe aquele churrasquinho de domingo que você come um monte de carne vermelha e depois bate uma bobeira? Isso acontece porque a carne vermelha, por exemplo, é um tipo de proteína que tem a digestibilidade mais difícil. Então, para isso não acontecer todos os dias, é muito importante que, pelo menos na maioria das vezes, você dê preferência para alimentos ou então para suplementos que contenham proteínas que são melhores toleradas ou melhores digeridas pelo teu organismo. E o segundo ponto, que também é muito importante, é a combinação dos aminoácidos que formam essa proteína que a gente está avaliando. Proteína é uma molécula grande, que é formada pela combinação de várias moléculas menores que são chamadas de aminoácidos. Imagina um quebra-cabeça. O quebra-cabeça pronto, montado, é a proteína. E as pecinhas que a gente usa para montar esse quebra-cabeça são chamadas de aminoácidos. No total, na alimentação, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Todos eles são importantes, só que existem alguns que são mais importantes porque o nosso organismo não consegue produzir esses aminoácidos sozinho. A gente só consegue através da alimentação ou então da suplementação. Exatamente por isso que, conforme a quantidade e também a distribuição desses aminoácidos, que são mais importantes para o nosso organismo, uma proteína vai ser classificada como uma proteína de maior ou então de menor valor biológico. Quanto melhor for a qualidade desses aminoácidos, quanto maior for a quantidade deles na composição dessa proteína, melhor ela vai ser em questões nutricionais. Como o Whey Protein tem uma excelente combinação e também tem uma ótima quantidade desses aminoácidos que o nosso organismo não consegue produzir sozinho, ele é classificado como um tipo de proteína de alto valor biológico, ou seja, de ótima qualidade nutricional. Entendido até aqui? Já sabe, qualquer dúvida escreve para mim aqui embaixo. Se você quiser entender melhor essa questão da distribuição dos aminoácidos, eu também vou deixar como sugestão, aqui em cima no card, um vídeo onde eu falo especificamente sobre os aminoácidos. Combinado? Bom, agora que você entendeu que existe uma classificação com relação à qualidade nutricional de cada proteína, eu quero voltar para a comparação do Whey Protein com os outros alimentos que também são fontes de proteína, como frango, ovo, peixe e carne vermelha, por exemplo. Quais são as diferenças nutricionais entre essas proteínas e qual delas é a melhor? Você sabe? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. A grande verdade é que essa resposta não é tão simples quanto parece, porque isso vai depender muito de cada situação. Mas eu vou te explicar direitinho para você conseguir entender em quais situações vai ser melhor você comer um ovo, um peixe, um frango, e em quais situações vai ser melhor você usar o Whey Protein. Mas independente da situação, é importante deixar claro que com relação aos aspectos nutricionais, tanto o Whey Protein como todos esses outros alimentos que eu falei anteriormente são excelentes fontes de proteínas de alto valor biológico e qualquer um deles vai conseguir suprir as suas necessidades nutricionais proteicas que o teu corpo precisa durante o dia. Só que quando a gente fala de alimento em si, além de proteínas, normalmente eles também vão ter gorduras na composição. Alguns alimentos, como por exemplo o peito de frango, tem bastante proteína e uma quantidade muito baixa de gordura. Só que isso varia muito de acordo com cada alimento e principalmente conforme cada tipo de corte de cada carne. Se a gente pega um corte como uma sobrecoxa de frango, por exemplo, ela vai ter bastante proteína, só que ao contrário do peito de frango, ela também vai ter bastante gordura. E isso não vale só para o frango. Isso acontece com o ovo, acontece com o peixe, com o porco, com a carne vermelha, enfim.
O que eu quero te explicar aqui é que dependendo do alimento que você come, ou então do tipo de corte que você escolhe, você não vai estar comendo só proteína de maneira isolada. Conforme o corte dessa carne, pode ser que tenha bastante gordura junto. E isso não é muito interessante porque a gordura contida nas proteínas dos alimentos de origem animal é a gordura saturada, que é um tipo de gordura que, quando consumida em maior quantidade, pode acabar sendo bastante prejudicial para a tua saúde e causar várias complicações, principalmente para o teu sistema cardiovascular. Exatamente por causa disso, que quando a gente fala de alimentos fonte de proteína, o ideal mesmo seria você sempre optar por cortes mais magros, como por exemplo um filé de peito de frango, ou um peixe como a tilápia, ou até mesmo uma carne vermelha como o patinho, por exemplo, que são opções com uma boa quantidade de proteínas e com uma baixa quantidade de gordura na composição. No caso do whey protein é bem diferente, porque a quantidade de gordura é super baixa. Isso acontece porque, apesar do whey protein vir do leite, que é um alimento que tem gordura, acontece uma separação dessa gordura durante o próprio processo de fabricação do whey protein. Dependendo do tipo de whey que você escolher, pode até ter um pouquinho mais de gordura na composição. Só que, de qualquer forma, a quantidade de gordura presente no whey protein sempre vai ser bem baixa. Eu não estou dizendo que você tem que tomar whey protein ou que a qualidade da proteína do whey protein é muito superior à dos outros alimentos. Muito pelo contrário. O ideal mesmo é que você sempre dê preferência para o alimento, pelo menos na maioria das refeições que você faz ao longo do teu dia. Só que existem algumas situações específicas que realmente vai ser melhor você tomar whey protein do que você comer um ovo ou então um pedaço de peito de frango. O que acontece é que, como os alimentos fontes de proteína têm uma característica de aumentar muito a nossa saciedade, existem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade para conseguir comer uma quantidade maior de proteínas, ou uma quantidade que seja pelo menos suficiente para suprir a demanda nutricional proteica que essa pessoa precisa ao longo do dia. Nesses casos, por exemplo, o whey protein é uma ótima opção, porque além dele ter uma grande quantidade de proteínas e uma pequena porção de suplemento, a pessoa não vai precisar mastigar o alimento e não vai ter nenhuma complicação com relação à digestibilidade dessa proteína. Isso acontece porque quando a gente faz uma refeição líquida, como um shake, por exemplo, a absorção é bem mais rápida e a digestão dessa proteína acaba sendo mais fácil para o nosso organismo. Além disso, como eu te expliquei lá no início do vídeo, o whey protein é um tipo de proteína de excelente digestibilidade pela combinação dos aminoácidos que ele tem na composição. As únicas pessoas que podem sentir um desconforto com o consumo do whey protein são os indivíduos que têm intolerância à lactose. Por quê? Como o whey protein é extraído do leite, quem tem uma maior sensibilidade ou um grau maior de intolerância à lactose, muito provavelmente não vai conseguir tomar. Eu vou explicar isso melhor quando eu falar sobre os diferentes tipos de whey protein e também quais são as indicações para cada um deles. Mas antes, eu quero terminar de te explicar quando você deve dar preferência para o whey protein e quando você deve optar por comer o alimento em si. Como eu te falei, se você é uma pessoa que tem dificuldade de comer quantidades maiores de alimentos, que são fontes de proteína principalmente, se você, por exemplo, sofre com algum problema digestivo, tem alguma dificuldade de mastigação, fez uma cirurgia bariátrica ou simplesmente não consegue ou não tem o hábito de comer alimentos fonte de proteína em todas as refeições ao longo do teu dia, o whey protein pode ser uma excelente opção. Normalmente a grande maioria das pessoas só come alimentos fontes de proteína ou no almoço ou no jantar. Só que, nutricionalmente falando, a gente deveria consumir esses alimentos fonte de proteína em todas as refeições do nosso dia. O certo mesmo é ter proteína no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e até na ceia. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas acaba não comendo proteína no café da manhã e nas refeições intermediárias, que são os lanches, principalmente por causa do nosso hábito cultural. O que acontece é que desde pequeno a gente aprende que o pão é o principal alimento do nosso café da manhã e que o ideal para os lanches é comer uma frutinha. Comida mesmo, só no almoço ou então no jantar, não é verdade? Só que o nosso corpo não tem esse relógio. Ele não sabe se é almoço, se é janta, se é café da manhã ou se é lanche. O nosso organismo funciona sob demanda, ou seja, ele vai responder de acordo com os nutrientes que você der para ele, independente do horário. Essa questão de não comer proteína acaba prejudicando muito a qualidade da nossa alimentação. Porque, como eu já te expliquei, nutricionalmente falando, o ideal mesmo é que você coma proteína em todas as refeições ao longo do teu dia. Todas. Exatamente por isso que as pessoas que não têm, por exemplo, o hábito de comer alimentos fonte de proteína no café da manhã ou então nas refeições intermediárias, o whey protein acaba sendo uma excelente opção. Porque ao invés de comer ovo, frango ou carne nessas refeições, você pode, por exemplo, fazer um shake ou uma vitamina de frutas
com o whey protein. E como o whey protein é doce, ao contrário dos alimentos que são fonte de proteína, um outro ponto bastante positivo é que as pessoas têm uma grande aceitabilidade com relação ao sabor. Isso facilita muito o consumo de proteínas ao longo do dia, principalmente para quem tem uma maior preferência pelo sabor doce. Além disso, para a maioria das pessoas, vai ser muito mais prático fazer um shake com água e whey protein e tomar junto, por exemplo, com uma fruta no meio da manhã ou então no meio da tarde, do que comer um pedaço de carne ou um pedaço de frango. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema de comer esses alimentos nas minhas refeições intermediárias. Muito pelo contrário, eu até gosto bastante e várias vezes ao longo do dia eu como comida no lanche da manhã ou então no lanche da tarde. Só que eu sei que a maioria das pessoas e dos pacientes que eu atendo aqui no consultório, infelizmente não tem esse hábito. Então, nesses casos, o whey protein é uma ótima alternativa como fonte proteica. Mas o que acontece na minha rotina, por exemplo, é que quando eu atendo vários pacientes seguidos, mesmo que eu queira, eu acabo não conseguindo parar para comer uma marmita ou algum outro alimento, porque vai levar um tempo maior para que eu consiga fazer esse tipo de refeição. Nesses casos, eu uso whey protein, porque é bem mais prático e leva muito menos tempo. Eu abro minha shakeira, coloco um pouquinho de água, misturo o whey protein, agito e tomo. Isso não leva nem 2 minutos e supre perfeitamente as minhas necessidades nutricionais de proteína. Então, se você ainda não tem o hábito de comer esses alimentos que são fonte de proteína em todas as refeições do teu dia, ou se você tem uma rotina muito corrida, o whey protein é uma opção super válida. Tá, Bruno, então você quer dizer que o whey protein é o salvador da pátria e que todo mundo deve tomar? Na verdade, não. Lembra que eu te expliquei que o whey protein é uma boa opção de proteína por ser prático e por ter uma ótima digestibilidade? Então, isso pode ser uma grande vantagem para quem precisa de praticidade ou para quem tem dificuldade em consumir uma maior quantidade de alimentos que são fontes de proteína. Só que para quem sente muita fome, para quem quer ter mais saciedade comendo menos, o whey protein não vai ser uma boa opção. Nesses casos, por exemplo, para essas pessoas, comer alimentos como ovo, frango, carne vai ser muito melhor. Esse é um ponto super importante que você precisa avaliar com relação ao uso do whey protein. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de comer alimentos que são fonte de proteína, toma o whey protein. Agora, se você é uma pessoa que sente muita fome ao longo do dia, come o alimento. Aproveitando que a gente está conversando em quais situações ou então para qual tipo de pessoa o whey protein é indicado, um grande mito que muita gente acredita é que o whey protein é um suplemento que deve ser usado só por quem treina musculação ou que pratica algum outro exercício físico. Só que isso não faz nenhum sentido. A gente associar o uso do whey protein só com pessoas que praticam exercício físico é a mesma coisa que falar que pessoas que não treinam ou que não praticam musculação, crossfit ou algum outro exercício físico não pode tomar leite ou comer alimentos como ovo, frango, peixe e carne. Porque o whey protein nada mais é do que um suplemento proteico que é feito a partir de um alimento, que no caso é o leite. Ou seja, é uma opção de proteínas como qualquer outro alimento que é fonte de proteína. O que acontece é que, como o whey protein é um tipo de proteína de excelente qualidade nutricional e as proteínas são essenciais para o ganho de massa muscular, muitas pessoas que praticam musculação, crossfit, treinamento funcional acabam tomando esse suplemento. Só que o que muita gente não sabe é que o whey protein, na verdade, foi desenvolvido inicialmente para ele ser utilizado dentro dos hospitais por pacientes portadores de câncer ou pessoas que têm dificuldade na mastigação. Quando a gente fica doente ou quando a gente faz uma cirurgia, o nosso organismo precisa de uma quantidade maior de proteínas para que elas possam ajudar na cicatrização e na recuperação tecidual. Além disso, o nosso paladar também fica alterado. E isso faz com que as pessoas não sintam muita vontade de comer ou então tenham uma maior dificuldade na mastigação. E principalmente também na digestão desses alimentos que são fontes de proteína. E como as proteínas são fundamentais não só para o ganho de massa muscular, mas também para a manutenção da nossa massa magra, que a gente já tem, e também para a formação e cicatrização de vários tecidos, é muito importante que pessoas que passam por alguma situação que deixa o corpo mais debilitado, como por exemplo um processo cirúrgico, ou então doenças como câncer e o HIV, ou a AIDS, que comprometem bastante o sistema imunológico e depletam muita massa muscular, consumam uma quantidade de proteínas maior para conseguir preservar, ou pelo menos para reduzir ao máximo, essa perda de massa muscular. E foi exatamente para suprir essa necessidade que o whey protein foi criado. Aqueles módulos nutricionais que são usados nos hospitais têm whey protein na composição. E uma outra informação super importante, mas que pouca gente sabe, é que as fórmulas nutricionais infantis que são usadas com bebês que não podem ser amamentados têm whey protein na composição.
Se você pegar uma fórmula infantil, como o NAN, por exemplo, e você ler os ingredientes, um dos primeiros ingredientes da composição vai ser a proteína do soro do leite. Nada mais é do que o whey protein. Então, esquece essa história que o whey protein é só para quem treina. O whey protein é um suplemento que ele pode ser usado por qualquer pessoa de qualquer idade. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A gente só não indica o uso do whey protein para quem tem um grau maior de intolerância à lactose. Para quem é intolerante à lactose, o tipo de whey protein vai contar muito, porque dependendo do tipo, ele vai ter uma quantidade maior ou menor de lactose. Existem 3 tipos diferentes de whey protein: o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Todos eles são ótimas fontes de proteína, mas o que vai mudar entre cada um deles é principalmente a quantidade de carboidratos que ele vai ter junto na composição. Dos 3 tipos de whey protein, o whey protein concentrado é o mais barato e o que tem uma quantidade maior de carboidrato em comparação com os outros 2. O nome concentrado é exatamente porque esse tipo de whey protein é concentrado em proteínas, mas tem um pouco de carboidrato junto, ou seja, de lactose, que é o carboidrato do leite. O segundo tipo, e que tem um valor intermediário, é o whey protein isolado, que, como o próprio nome já sugere, é um tipo de whey protein que isola a parte proteica. Ele até tem um pouco de carboidrato ou de lactose, mas em uma quantidade bem menor do que o whey concentrado. E o terceiro tipo de whey protein é o hidrolisado, que é um whey isolado que passa por um processo a mais de hidrólise ou de quebra de proteínas. Esse whey hidrolisado é um whey bem mais caro do que o whey concentrado e também mais caro que o isolado. Só que eu já te adianto que não vale muito a pena o investimento. Para a grande maioria das pessoas, o whey protein concentrado já vai ser mais do que suficiente. Para algumas pessoas, o whey isolado vai ser mais interessante e para pouquíssimas pessoas, o whey hidrolisado vai ser a melhor opção. Se você tem intolerância à lactose ou algum problema de digestibilidade, o whey isolado e o hidrolisado são as melhores opções. O que eu sempre recomendo para os meus pacientes que têm alguma intolerância é testar primeiro o isolado e aí, se eles sentirem algum desconforto, eles testam o hidrolisado. A maioria das pessoas, mesmo quem é intolerante à lactose, vai se adaptar super bem ao whey isolado. O whey hidrolisado, como ele é bem mais caro e em aspectos nutricionais ele não tem praticamente nenhuma diferença em comparação com o whey isolado, é um tipo de whey que a gente só recomenda para pessoas que podem apresentar uma sensibilidade maior na questão da digestibilidade, como bebês, idosos, pessoas que passaram por alguma cirurgia que envolva o sistema gastrointestinal, como uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ou então indivíduos que têm um grau maior de intolerância à lactose. Em todas as demais situações, o whey protein concentrado e isolado são os tipos mais indicados. Se você tem algum problema ou desconforto gastrointestinal, como por exemplo gases, distensão abdominal, o que eu recomendo é que você opte pelo whey isolado. E se você não tem nenhum problema digestivo, pode usar o whey protein concentrado de uma marca que seja de boa qualidade. Se você tiver alguma dúvida com relação às melhores marcas, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo alguns links na descrição com sugestões de marcas de whey protein de confiança que eu uso e também que eu indico para os meus pacientes para que você possa dar uma conferida. Para a gente fechar essa questão dos tipos de whey protein, eu quero trazer uma informação super importante com relação a uma pergunta que uma paciente fez para mim aqui no consultório na semana passada sobre o whey feminino. Parece engraçado, mas se você digitar no Google whey protein feminino, vai encontrar algumas marcas que vendem esse tipo de produto como se existisse um tipo de whey protein específico para os homens e outro tipo para as mulheres. Só que isso não existe. Isso é praticamente como você chegar num açougue, por exemplo, ou então no supermercado e encontrar um peito de frango feminino e um peito de frango masculino, ou um tipo de ovos para os homens e outro tipo de ovos para as mulheres. Não faz nenhum sentido. Tá, Bruno, mas o que muda então nesse tipo de whey protein? O que muda nesse tipo de whey protein é que a indústria acrescenta nos ingredientes proteínas de menor qualidade nutricional, como por exemplo o colágeno, que é um tipo de proteína com uma qualidade bem inferior ao whey protein e que tem um custo bem mais baixo para a indústria. Só que, como a maioria das mulheres acredita que tomar colágeno faz bem para a pele, a indústria vende esse whey protein feminino, que tem uma qualidade bem inferior, por um preço bem mais caro do que o whey protein normal, e aí com isso eles lucram muito mais. É exatamente isso que muda. Então, se você é mulher e algum dia alguém te oferecer esse whey protein feminino, te dizendo que é melhor do que o whey normal, sai correndo dessa loja, porque isso é uma das maiores enganações que a indústria pode fazer com a tua cara. Bom, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou fazer um resumo de tudo que a gente já conversou. O mais importante para você nunca mais ter dúvida é saber o que é o whey protein. O whey protein é um suplemento de excelente qualidade que é feito a partir da proteína do soro do leite. Ponto final.
Qualquer pessoa pode tomar whey protein, mesmo quem não pratica nenhum exercício físico, independente da idade. E as únicas pessoas que têm que ter um pouco mais de cautela é quem tem intolerância à lactose ou então alergia à proteína do leite. Quem tem intolerância à lactose mais leve, whey protein isolado ou hidrolisado podem ser uma boa opção. Se você é intolerante à lactose e sentir desconforto, mesmo usando whey hidrolisado, aí o ideal é você optar por um outro suplemento proteico, como por exemplo uma proteína vegetal, de arroz e ervilha, ou de arroz e amêndoas, ou até mesmo a proteína da carne. Para quem tem algum problema de digestibilidade ou então fez alguma cirurgia que envolve a parte gastrointestinal, como por exemplo uma cirurgia bariátrica, o whey protein hidrolisado é a melhor opção. Bruno, qual que é a dosagem de whey protein que eu preciso tomar ao longo do dia? Essa pergunta eu não consigo te responder sem avaliar as tuas necessidades nutricionais de uma forma individual, porque cada pessoa vai precisar de uma determinada quantidade de proteínas. Como assim, Bruno? Bom, whey protein nada mais é do que um tipo de proteína. Sendo um tipo de proteína, ele precisa entrar no cálculo de distribuição proteica de acordo com as tuas necessidades energéticas e principalmente nutricionais, assim como qualquer outro alimento que seja fonte de proteína, de carboidratos ou então de gorduras. Então, não existe uma quantidade de whey protein específica que todo mundo deve tomar, entende? O mais importante é você encaixar o consumo do whey protein dentro do cálculo da quantidade total de proteínas que você precisa consumir durante o teu dia. Entendido? Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a tirar todas as suas dúvidas sobre o whey protein, mas se mesmo assim você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse suplemento, é só você escrever aqui embaixo para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder e acabar com todas as suas dúvidas sobre o whey protein, combinado? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like e se você ainda não for um inscrito ou então uma inscrita aqui do canal, clica nesse botão vermelho inscrever-se que está aparecendo aqui embaixo e também no sininho que tem do lado para você ativar as notificações e receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você queira conferir os meus cursos ou então saber informações sobre o meu acompanhamento individual online, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Para te ajudar ainda mais, eu vou deixar uma sugestão de outros 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Para você assistir eles, é só clicar na tela quando eles começarem a aparecer. Um grande abraço, tamo junto e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!